Boa noite, você é bem-vindo em nome de Jesus a mais um culto de quarta-feira. Tenho certeza que você vai ser abençoado, não só pelas músicas, como pela palavra do Senhor e também pela oração. Hoje é a última quarta-feira que nós estamos com um assunto livre, né? A partir de quarta-feira que vem nós estaremos fazendo uma série de estudos, né? Venha, que vai ser importante. E eu vou estar iniciando a minha mensagem lendo um artigo da revista Cristianismo Hoje. É uma revista americana, sediada em Illinois, e ela tem a sua circulação na língua inglesa. Esse artigo que eu estarei lendo tem o título "Pois eu tive fome", o versículo que os evangélicos do Brasil jamais podem esquecer. Ele foi escrito pelo pastor Lucas Meloni, pastor da nossa igreja. E eu selecionei esse artigo não por ele ser meu genro, mas é porque ele retrata muito bem o tema que nós vamos falar hoje. Eu gostaria de ler apenas o início desse artigo, que ele será, então, um pano de fundo, para que a gente possa, então, estar discorrendo na mensagem de hoje. No censo de 2010, o número de evangélicos no Brasil chegou a perto de 1/4, ou seja, a 22,2% do total da população. Muitos esperam que o número do novo levantamento demográfico seja ainda maior. Pelas estatísticas mais otimistas, até 2040 o número de evangélicos superará o de católicos no país, que, segundo dados de 2010, representam 64,4% da população. O fenômeno do crescimento evangélico traz à tona um tema que precisa ser discutido, sobretudo, pelos próprios cristãos. Quais impactos concretos o testemunho deste contingente maior deveria ter no nosso país? E talvez a pergunta mais importante: como essa crescente influência dos evangélicos mudará a vida dos mais sofridos? À medida que os evangélicos crescem, o impacto do seu testemunho cristão no país também deveria ser maior. Mas qual tem sido o foco do nosso testemunho? Aumentar nossa participação nas esferas do poder ou anunciar o reino e cuidar dos que sofrem? Os cristãos não foram chamados, resgatados, tratados e separados pelo Senhor para implantar um sistema de poder. O apóstolo Paulo deixa bem claro em Filipenses 3:20 que a nossa cidadania está no céu. Nossa função é anunciar o reino, pregando a palavra, mas também trabalhando para que esta realidade afligida pelo pecado comece a beleza e a grandeza do Senhor. O tema dessa reflexão de hoje é: por que preferimos ser cristãos a sermos discípulos? Nós vamos estar lendo Lucas 6:46 e nós vamos discorrer somente sobre este versículo. O versículo diz: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que mando? Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, nos usa para que possamos, ó Pai, expor a Tua palavra que foi lida, que o Teu Santo Espírito possa estar completando a Tua mensagem, ó Pai, a cada coração. É meu pedido, minha oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Lucas 6:46, ele aqui faz uma pergunta que ecoa em nossos dias. Ela foi feita no passado, mas ela ecoa hoje. Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Ela foi feita no passado, mas ela vale para hoje. É nossa opção não fazermos a vontade de Deus. É minha opção, sua opção. Não fazermos a vontade de Deus. Se não o buscamos, não guardamos seus mandamentos, como é que nós podemos segui-lo? Interessante que João 14:21 nos fala: aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como posso dizer que amo a Deus, porém não guardando os seus mandamentos? É interessante que eu
sempre gostei de dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. E uma vez eu ouvi uma mensagem do pastor Wagner que foi um soco no meu estômago. Porque ele leu um texto similar que dizia: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. E eu fiquei pensando, Senhor, eu não guardo como deveria guardar, então não mereço dizer que te amo. Será que realmente nós podemos dizer que nós amamos ao Senhor? Nós estamos zelando pela sua palavra como deveria? E daquele dia, daquela mensagem para cá, eu tenho pensado muito bem quando eu digo que amo ao Senhor. Não que você vai deixar de dizê-lo, mas se preocupe em buscar e cumprir a palavra do Senhor para que você, com liberdade, possa dizer, Senhor, eu te amo. Muitos professam ser cristão, mas poucos refletem a verdadeira vida de um discípulo. Interessante que a palavra cristão no Novo Testamento aparece 3 vezes e a palavra discípulo aparece 230 vezes. Todo discípulo é um cristão, mas nem todo cristão necessariamente é um discípulo. Jesus nos chama para mais do que crer, cristão. Deixa eu explicar. Quando eu e você nos convertemos, nós ouvimos a palavra do Senhor, nós entendemos e nós cremos na mensagem, nós dissemos, Senhor, eu te aceito. Você recebe o Espírito Santo em seu coração e então você é chamado de cristão, pequeno Cristo. Você é reconhecido como aquele que professa Jesus Cristo. Um pouco mais adiante. Quando olharmos em qualquer parte da Bíblia, nós vamos ver 2 tipos de pessoa. A multidão, discípulos que seguiam porque queriam aprender. Na prática, em qual categoria você se encaixa? Comparativo. Toma a sua. O cristão obedece a Deus quando é conveniente. Um discípulo obedece sempre. Um cristão se decide por Cristo uma vez. Um discípulo se decide novamente por Cristo diariamente. O cristão foca na vida eterna, chegar aos céus. Os discípulos focam em trazer o reino de Deus para a terra. Os cristãos oram quando as coisas ficam difíceis. O discípulo ora independente das circunstâncias. Um cristão vê a igreja como um local a ser frequentado. Um discípulo vê a si mesmo como igreja. Um cristão vive uma vida salva. Um discípulo vive uma vida de chamado. Um cristão vive sua vida. O discípulo escreve a história de Cristo com sua vida. O cristão recebe Jesus Cristo. Um discípulo representa Jesus Cristo. Então nós vemos que o Senhor nos convida a caminharmos um pouco mais. Enquanto o cristianismo nominal oferece conforto, porque ele não oferece confronto, ser discípulo exige obediência, renúncia e transformação. O ato da salvação nos confere a salvação. Mas a santidade, o progresso na vida cristã, o discipulado, exige de nós um passo a mais. Romanos 12:2 diz: eu não vim conforme os ladrões deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação do espírito e mudança da mente só vem com o discipulado. Com a busca de Deus incessante. Hoje vamos explorar porque tantas pessoas preferem ser chamadas de cristãos em vez de viverem como discípulos, porque isso implica uma escolha. Primeiro item que eu quero colocar é cristianismo nominal, uma fé de aparência. Nós vemos em Mateus 7:21, diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará nos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que estás no céu.
Esse versículo nos alerta que nós temos que ter uma fé não teórica, mas uma fé prática. A salvação veio trazer, não veio trazer somente a salvação. Jesus veio nos salvar, mas ele não veio trazer só a salvação. Ele veio trazer o reino, aonde a salvação está implícita. Mateus 4,17 diz: daí em diante Jesus começou a pregar, a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Na realidade, o Senhor quer que a gente caminhe um pouco mais. Sigamos. O cristianismo nominal é baseado em aparências e ritos, mas não tem uma transformação de vida. Precisamos ir muito mais além da salvação. Precisamos buscar comprometimento. E qual é a característica de uma pessoa que tem a fé nominal? Participação em atividades religiosas sem compromisso real. Falta de frutos espirituais que demonstram a ação do Espírito Santo, que está em Gálatas 5, 22 e 23. Relembrando. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qual foi a última vez que você pediu ao Senhor para que Ele trabalhe os dons, todos os dons na sua vida? Você se lembra? É importante que a gente peça, Senhor, trabalha todos os dons na minha vida de forma indistinta, todos. Nós precisamos de todos os dons do Espírito Santo. No crente que se preocupa com a fé de aparência nominal, a preocupação maior é com o título de cristão do que propriamente com a fé. Muitas pessoas chamam Jesus de Senhor, mas vivem sem que Ele seja o verdadeiro governador de suas vidas. É importante que nós venhamos ter nosso Jesus como Salvador e Senhor. Nós temos realmente buscado, clamado ao Senhor naquilo tudo que fazemos, nas suas decisões diárias. Você tem buscado a Deus nas suas dificuldades, nas suas necessidades. Você tem compartilhado com o Senhor aquilo que te aflige. É isso que o Senhor espera de mim e de você. O segundo aspecto que eu quero compartilhar com você é o discípulo, um chamado à renúncia e obediência. Lucas 9, 23 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, aqui nós estamos vendo uma renúncia diária do eu. Nós temos que, a cada dia, buscar colocar o Senhor em primeiro lugar como discípulo. Mas o que significa ser discípulo? É uma caminhada diária de submissão, aprendendo com Deus, com Jesus, moldando-se em seu caráter. Nós temos que procurar sermos como Jesus. Ou seja, nós temos que ter o caráter de Cristo em nossas vidas. Filipenses 2,5 diz: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Olha que interessante. Tenham em vocês mesmo o modo de pensar de Cristo Jesus. Olha que interessante, através do Espírito Santo. Por Jesus Cristo, você se conecta e tem a mente do Pai. Você sabia que você pode se conectar com a mente desse Deus? Você já pensou nisso? Um só pensamento, um só desejo. E quando eu vi esse versículo, eu pensei, Senhor, eu quero, né? E nós devemos buscar, Senhor, eu quero ter a tua mente, eu quero te entender, eu quero que o Senhor pense por mim, que eu não mais pense, mas que o Senhor pense através da minha vida para que tu seja glorificado. Exige abandono nosso, dos próprios desejos e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É uma coisa interessante que eu vou dizer agora. A oração do Pai Nosso é a mais perigosa de ser feita. Você sabe por quê? De fato, tem o potencial de destruir todos os nossos sonhos. Quando você diz, seja feita a tua vontade. Vamos ver. Mateus 6, de 9 a 13, diz: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando eu faço essa oração, eu estou matando os meus sonhos. Não que Deus não realize os seus desejos, mas eu estou colocando como prioridade que Deus execute em mim aquilo que Ele quer. Se existe algum desejo meu, algum sonho meu, que caminha juntamente com a vontade do Senhor para a minha vida, ele vai ser executado. Mas orar no sentido, Senhor, se isso não é teu, retira, mesmo que eu queira. É isso que o Pai Nosso diz. Ele tem a probabilidade e a possibilidade de destruir todos os seus sonhos. Mas esse deve ser o nosso anseio. Nós não podemos nos lembrar, não podemos nos esquecer que nós somos servos. Servos servem. Aí você fala assim, puxa, mas eu tenho que ficar debaixo desse jugo de servir a Jesus? Lembre-se, o irmão Jardel pregou uns domingos aqui atrás, onde no final ele se ajoelhou e ele disse, todos nós estamos ajoelhados perante alguém. A quem você serve? Ou nós servimos a Jesus ou nós servimos ao mal. Não existe nenhuma opção onde você não sirva a ninguém. É preferível servir ao Senhor. Porque o Senhor é bom, Ele é justo, Ele é amoroso. Ele cuida de mim e cuida de você. Um exemplo prático. Pedro, André, Tiago e João deixaram tudo para seguir Jesus. Isso você encontra lá em Lucas 5, de 10 a 11. Eu não vou estar lendo. O discipulado é uma decisão de longo prazo que impacta todas as áreas da nossa vida. Ou seja, o discipulado você não consegue de uma hora para outra. A decisão, a salvação, sim, quando você aceita, você é selado imediatamente pelo Espírito Santo. Porém, você buscar o discipulado, o crescimento é algo a longo prazo. Você tem que investir. Não é algo que você consegue em uma semana. Você tem que trabalhar. Você tem que lutar. Discípulos não apenas creem, mas vivem como Cristo viveu. Essa tem que ser a nossa meta, o nosso objetivo. E quais são as implicações de ser discípulo? Nós vemos em João 8, 31 e 32, que ele diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante que todos nós queremos ser livres, porém poucos querem pagar o preço. Permanecer na palavra. Se nós realmente queremos ser livres de coração e mente, termos a mente de Cristo, nós temos que realmente estar conectados e verdadeiramente discípulos. Aqui a palavra coloca de forma muito clara. Se você quer realmente ser livre, quer buscar a vitória em Cristo Jesus, você tem que estar conectado a Cristo. Não tem como fazê-lo diferente. Exige de nós um relacionamento profundo com Cristo. Permanecer na palavra significa viver na obediência a ela, refletindo intimidade com Jesus. Ou seja, leitura da palavra e oração. Como é que está o teu momento devocional? Você tem ele todos os dias? Interessante que muitas vezes nós vivemos de apneia, né? O mergulho de apneia é aquele mergulho que o mergulhador ele não usa tanque, ele usa o ar do pulmão. Então o que acontece? A gente vem na igreja de domingo, né? A gente mergulha nesse mundão num mergulho de apneia e nós tentamos chegar no outro domingo, para aqueles que não têm uma vida devocional. Às vezes a gente sai um pouquinho de quarta-feira para respirar a palavra e volta. Sabe qual é o perigo disso? Se você não tem uma vida devocional e você vive nesses mergulhos de apneia de domingo a domingo, pode ser que uma vez você mergulhe e você não chegue na outra ponta. É importante nós pensarmos que o nosso relacionamento com o Senhor tem que ser diário.
Eu tenho que buscá-lo, essa leitura, a oração, e permitir que o Senhor fale ao meu coração. Frutos de obediência. Obediência à palavra de Deus por amor a Cristo. Nós já lemos, mas nós vamos ler novamente, que está aí em João 4:21, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Muitas vezes nós queremos: Senhor, fala a mim, Senhor, fala a mim, Senhor, me mostra, mas eu não o busco. Como é que o Senhor vai se manifestar a você ou a mim, se nós não guardamos o seu mandamento? Se nós não o buscamos? Nós queremos um Senhor de fast food, de drive-thru. Senhor, estou passando aí, eu quero uma bênção do trabalho. Aí você vai, paga, né? Ou passa, pega a tua bênção e vai embora. Não é assim que funciona. Exige relacionamento. E disso tudo, nós vemos aí que o discípulo vive para glorificar a Deus com as suas ações. Mateus 5,16 diz: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Esse deve ser o nosso objetivo. As minhas ações, os meus pensamentos, as minhas falas têm glorificado a Deus ou têm buscado a minha própria vontade? E qual é o impacto disso tudo no mundo? O discípulo não é apenas um seguidor, mas um agente de transformação. Nós temos que ser um agente de transformação, não um cristão passivo. Você tem que gerar transformação onde você está, no meio que você está, espalhando luz e esperança em um mundo de trevas. Mandato cultural, sal, luz. O que é o mandato cultural? Foi algo que o Senhor deixou no início para Adão e Eva. O mandato cultural é uma ordem deixada por Deus a Adão e Eva, que define a responsabilidade do ser humano de cuidar da criação. É um comando para dominar a terra e desenvolver seu potencial, enchendo-a da glória de Deus e preservá-la. Isso está em Gênesis 1, de 26 a 28. Legal. Vamos colocar isso em prática? Como é que você é um agente de transformação? Água. Você vai escovar os dentes, você abre a torneira e deixa a água caindo? Você lava a louça, deixa a torneira direto aberta? Somos chamados a cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Nós sabemos que nós estamos numa questão hídrica. Luz. Deixa o ventilador, o ar-condicionado, as luzes acesas na casa toda. Temos que ter um consumo consciente. Lixo. Você faz a reciclagem do seu lixo, você separa o orgânico daquilo que pode ser reaproveitável. Pensamento. Chuveiro. Você chega lá, abre todo o registro e depois vai regular lá a temperatura. Ou você abre um pouquinho de água e gasta um pouquinho menos de energia para controlar o aquecimento só daquela pouca água. Você vai às reuniões do seu condomínio? Luz. Você está participando? Você está transformando? Ou você está escondido? É isso que o Senhor nos diz. Nós somos agentes de transformação. Você visita os seus parentes? Você vai à casa deles? Você não precisa, de repente, se o teu parente não quer, falar de Jesus, mas você pode mostrar através da sua bondade e da sua vida. Você cuida do patrimônio que Deus te empresta? Por que empresta? Porque o que eu tenho, o que você tem, não é teu. Porque o Senhor pode falar assim: aquele carro que está lá, eu preciso que você vai buscar um irmão lá na favela, na chuva que está hoje, você pode até atolar, e vai demorar para ele entrar porque é velhinho, vai chover dentro do teu carro e vai encher de lama, mas você vai porque eu te dei ele, e eu preciso que você vá buscá-lo. Sabe aquele quarto que você tem na tua casa? Eu preciso que você coloque alguém lá, um servo meu que vai vir. Nós temos essa consciência de que aquilo que nós temos, o Senhor permite que nós venhamos a usar, mas não é nosso.
Um outro exemplo muito simples de transformação, de nós estarmos participando desse mundo. Você tem, quando possível, usado álcool ao invés do combustível fóssil que polui infinitamente mais? São decisões que nós podemos tomar. As implicações de ser discípulo vão além de uma vida transformada. Eles nos permitem impactar os outros para o reino. Isso que você faz, e os outros vêm e impactam. Mas você pode dizer, ninguém vê isso, ninguém faz isso. Mas eu te digo, o Pai vê. Lembra o artigo que nós lemos? Você sozinho não faz nada. Lembra o artigo 64,4 é a perspectiva de cristãos para 2040. Um sozinho não faz, mas 64,4 faz. Precisa começar por mim e por você. Temos que tomar a postura realmente de discípulos que participam de forma ativa e fundamental e transformadora no reino. Concluindo, o custo e a recompensa do discípulo. Mateus 16, 24 e 25 nos diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. É um paradoxo espiritual. Não adianta nós lutarmos, nós pensamos que muitas vezes nós podemos fazer algo, mas se nós entregamos e dedicamos a nossa vida ao Senhor, para o reino, nós ganhamos a nossa vida, porque nós ganhamos não só a vida eterna, mas nós ganhamos a graça de começarmos a vivermos o reino aqui na terra. E faz muita diferença, meu irmão, você estar debaixo das mãos do Senhor. Nós estamos nesse mundo pecaminoso, sofremos dificuldades, mas a graça do Senhor e muitas vezes nos poupa e nos ajuda de muita dificuldade. Ser cristão nominal pode parecer mais simples e confortável. Como eu disse, não oferece para nós confronto. Mas isso nos afasta da verdadeira vida que Deus nos oferece. O discípulo exige um preço. Ele exige renúncia, dedicação total. No entanto, sua recompensa é incomparável. Vida abundante e certeza de um propósito eterno em Deus. João 10,10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus está nos chamando a irmos além das palavras e viver um verdadeiro princípio de discípulos. Esse é o convite do Senhor. Nós sermos cristãos salvos, mas sermos discípulos, aqueles que servem ao Senhor. Lembre-se, havia sempre uma multidão, um grupo de pessoas que seguiam Jesus, mas o grupo eram dois. A multidão que queria a bênção e os discípulos. Nós estamos nesse conglomerado chamado igreja. E qual grupo você pertence? Você está disposto a sair da superficialidade do cristianismo nominal e abraçar o discipulado genuíno? A decisão está em suas mãos. Seguir Jesus em plenitude ou permanecer apenas nas aparências? E o que você escolhe hoje? O Senhor espera que você seja um discípulo com um relacionamento, para que o Senhor possa usar a sua vida, não para a sua honra e glória, mas para a honra e glória dele, para a transformação dessa nação, para a honra e glória do Senhor. Senhor Deus, Pai, louvamos, Senhor, o teu nome, que tu possa, Senhor, estar nos ajudando, ó Pai, te servirmos a cada dia, e que nós tenhamos em mente, ó Pai, que o nosso viver tem que ser um viver que impacte e transforme aqueles que nos cercam, Pai. Eles precisam ver o verdadeiro amor, que eles possam ver através da nossa vida não só a salvação eterna, mas possam ver a concretização do reino de Jesus na terra. Que nós possamos trazer o reino, ó Pai, que as pessoas possam ver a graça de Jesus nas nossas ações.
Usa-nos, Senhor, toma-nos nas tuas mãos, abençoa a tua igreja e que tu possa, Senhor, estar conduzindo no restante da semana para a tua honra e glória. Ó Pai, a minha oração, o meu pedido em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.